Óleo de motor, eu preciso trocar ou só completar? Vem que o Marcão te explica. Bom, vamos lá. O assunto de hoje é óleo lubrificante para motor. Vamos falar, eu tenho algumas embalagens e vou falar sobre esse óleo. Alguns tipos de óleos que estão aqui. O que é óleo de motor e para que isso serve? O que você precisa saber sobre o óleo do motor? Eu preciso trocar? Só completar é suficiente? Então vamos falar. Bom, primeiro é o seguinte, o óleo é um lubrificante multiviscoso que ele tem a capacidade de criar uma película para diminuir o atrito entre os metais. Dentro do motor, o motor é de metal, você tem partes metálicas e partes plásticas. Para você diminuir o atrito e aumentar a vida útil, você tem que utilizar o óleo lubrificante. E quanto maior a qualidade do óleo, melhor é a proteção que você faz para o seu motor, ok? Então vamos lá. Quando que eu preciso trocar o óleo do motor? O motor que você utiliza é óleo sintético ou óleo mineral? Você tem que trocar o óleo do motor a cada 6 meses ou a cada quantidade de quilômetro. Em geral, os óleos minerais vão de 3 a 7 mil quilômetros e os óleos sintéticos vão de 10 até 20 mil quilômetros. Qual a diferença do mineral e qual a diferença do sintético? O mineral Sintético, Marcão, sintético. tem a capacidade de ficar grudado nas paredes do motor, mesmo quando o motor está desligado. E quando você dá a partida do motor a frio, tem óleo nas paredes para lubrificar, proteger. Fora que ele é composto no laboratório sinteticamente. E o mineral é feito de minério. Tem um pouco menos de durabilidade em questão de quilometragem, mas em questão de tempo é o mesmo. Que a partir do 6º mês começa a degradação dos materiais. Por isso que tem que trocar a cada 6 meses ou a quilometragem. Eu particularmente utilizo óleo mineral no meu carro, é um Honda, e ele fala que eu tenho que trocar mais ou menos 7 mil quilômetros. Porém, eu ando só em estrada. Meu trabalho é só estrada, então a utilização do carro numa estrada é menos severa do que num trânsito. Então no trânsito é muito mais desgaste. Quem desgasta o óleo é a temperatura e a explosão do motor. Então isso que acaba desgastando o óleo. Quando eu troco o óleo, eu preciso trocar o filtro? Sim, sempre que você trocar o óleo dentro das quilometragens, troca o filtro. Por quê? Porque o filtro é uma espécie de reservatório que abriga ali de 400 a 500 ml de óleo, dependendo do óleo. Geralmente ele fica numa posição que ele não deixa o óleo ser escorrido, mesmo na hora da troca. E quando você não faz a troca, ele fica ali e contamina o próximo óleo novo que você colocou. E aí você não tem óleo novo em todo o sistema. Você tem o óleo novo misturado com óleo velho, ou seja, você contaminou o óleo. Na verdade, você não trocar o filtro, que é um produto barato, podemos considerar, e até tem um nome técnico, não, tem um apelido para isso, que acaba sendo uma economia porca, porque um filtro vai de 15, 30 reais. Em relação ao óleo, em relação à quantidade de quilômetro e a garantia que você vai ter trocando todos esses itens, é uma economia porca, não vale a pena não fazer isso. Eu preciso completar o óleo do motor? A maioria dos carros sim, existem projetos que cada 1000 quilômetros ele consome 500 ml de óleo. Existem projetos que consomem 100 ml de óleo a cada 1000 quilômetros. Então, isso é muito particular, por isso que a gente tem que toda semana ir lá e medir o nível do óleo. Por isso que tem aquela vareta lá no motor para você medir o nível do óleo. Por que o óleo ele baixa o nível? Porque ele evapora com a temperatura do motor e ele acaba queimando junto com a explosão da câmara de combustão. Então, aquelas pequenas películas de óleo que fica no cilindro do motor acaba queimando junto com a explosão, né? Quem prejudica mais o óleo? O motor ou o combustível? Na maioria das vezes o combustível. O combustível ruim, ele acaba acelerando precocemente a qualidade do óleo. Então, ele acaba estragando o óleo, que vai ficar menos lubrificante nas paredes do seu motor. E o álcool, ele é uma condição um pouco melhor. Por exemplo, se o álcool tiver um preço abaixo que justifique o seu consumo, eu prefiro usar álcool do que usar óleo.
porque o álcool agride muito menos o óleo e o motor do que a gasolina. Completar o óleo do motor aumenta a vida útil, ou eu posso rodar mais quilômetro agora? Então troquei óleo com 50 mil, vou trocar óleo com 60. Só que no meio do caminho fui completando, né? Completei com 53, completei com 56, 59, mais ou menos. E aí, esse completar, ele permite que eu aumente a quilometragem? Não, é a mesma história do filtro. Eu vou estar contaminando o óleo novo que eu estou colocando com o óleo sujo que tem lá dentro. Então, completar o óleo não garante isso. Eu já vi pessoas que nunca trocaram o óleo do carro. Vai só completando, completando, completando. E o que ocorre? Ocorre que aquilo vai engrossando e chega a ponto de virar uma borra, e essa borra fica no cárter do motor. Ou seja, a bomba de combustível que está lá embaixo sugando o óleo para mandar para cima, para descer por gravidade, lubrificando todos os itens, acaba não sugando o óleo. Por quê? É uma borra, está em estado sólido. Existe uma peneira lá na bomba. Então ela não puxa o óleo, não lubrifica o motor e a gente perde o motor por uma questão de má manutenção ou de falta de troca de óleo dentro da quilometragem, ok? O que significa óleo multiviscoso? O óleo multiviscoso, ele é um óleo que tem viscosidade 20 quando está frio, winter, inverno, e 50 quando está quente. O que é 20 e o que é 50? É a viscosidade do material. E o que é viscosidade? Viscosidade é o poder de fluidez de um líquido. Se ele fluir mais, a viscosidade é alta. Se ele fluir menos, a viscosidade é baixa. Então, quando ele está frio, a viscosidade dele é menor. E quando ele está quente, a viscosidade dele é maior. Então, um óleo que está quente, ele flui muito mais fácil do que um óleo que está frio. Nesse caso é um 20-50. Eu tenho 10-30, viscosidade 10 frio, viscosidade 30 quente. Viscosidade 20 frio, viscosidade 50 quente. O que significa, aqui no caso nós temos o Inter, né? E nós temos também API. O que significa API? API é a sigla americana, né, que significa Instituto Americano de Petróleo. Então os lubrificantes eles têm que ter um registro em algum instituto ou no SAE, que é a Sociedade de Engenharia Automotiva. Para quê? Para garantir essas especificações que você precisa ter no seu óleo. Então esse óleo aqui, ele é um 2050 e ele é um SL. E o que significa SL? A segunda letra é a quantidade de aditivo que ele tem. Como assim? Então eu vou aqui em ordem alfabética. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L. Então ele tem 12 aditivos. Quais são esses aditivos? Antidesgastante, antioxidante, anti-espumante, anticongelante e por aí vai afora. Aditivos que vão proteger o seu motor. Eu posso colocar aditivo para melhorar o meu óleo? Não, porque o aditivo que você vai colocar aqui, ele pode não combinar e pode ter uma reação química com o aditivo que já existe. Então não coloque aditivo, não coloque condicionador de metal, não misture o seu óleo, usa sempre o mesmo. Existe uma outra pergunta que as pessoas fazem. Conforme o meu carro vai ficando mais velhinho, já não tem mais 50, 20 mil quilômetros, tem 200, 300. Posso colocar um aditivo espessante, colocar um óleo mais, entre aspas, grosso? Não, não pode colocar. Isso diminui a vida útil do motor. Utiliza sempre o mesmo óleo, de 0 até a mais alta quilometragem. Não se engane tentando colocar óleo mais viscoso ou mais grosso, entre aspas, para poder cobrir as folgas do motor que já está cansado. Isso não funciona. Na teoria se fala, mas na prática não é assim que funciona. O que é a norma JASO? Quando você compra um óleo para moto, ele é diferente do óleo para carro. Esse é um 2050 para carro. Então vocês vão vendo aí 2050, 20W50, 20W Winter, que é inverno, e 50 com motor a quente. Viscosidade quente e viscosidade frio. E aqui ele tem um 2050, só que ele atende a norma JASO. Então, se a gente olhar aqui, norma JASO. O que é isso? A sigla JASO significa Japanese Automotive Standard Organization. Então é uma organização japonesa que faz testes desse óleo
Porque o óleo de moto sofre muito mais que o óleo de carro, por causa da temperatura e, no caso da motocicleta, o câmbio está junto com o motor. Diferente do carro, que são duas peças apartadas com óleos diferentes. Neste caso eu tenho óleo pro motor e pro câmbio. E tem mais um fator, também tem a embreagem. No carro a embreagem é seca, na moto a embreagem é submersa no óleo. Então se você colocar um óleo diferente ou que não atende a norma JASO, você vai perder, a primeira coisa que você vai perder é a embreagem do seu motor. Depois o câmbio e talvez depois o motor, ok? Essas são as dicas do Marcão. Se inscreve no canal, curte, compartilha, bora com o Marcão.